Salve, salve. Vamos entrando. Já fazendo o teste, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. E aí, Heitor? Tudo bem, irmão? Fica aí nesse encontro. Esse encontro bonito de hoje. Quem já estiver aí e puder convidar outras pessoas, é só ir aqui do ladinho dos comentários. O que é isso no meu óculos? Isso, papel. Acabei de... Saiu. Ainda bem que tem assessoria, hein? Tarcísio já tá na área. Gente, então vamos aproveitar cada minuto desse encontro. Pera aí, tem mais alguma coisa no meu óculos, gente? Pô, porque aqui, ó, tudo bem vestido, ó, com uma camiseta super especial, ó, pra esse encontro, que não tá espelhando, mas quem conhece sabe. E eu quero convidar vocês a participarem dessa live com o nosso professor Tarcísio e convidar a galera aqui na flechinha para todo mundo chegar junto. Então, vamos lá? Não quero perder nenhum minuto convocando o professor. Salve, salve, Jota, beleza? E aí, meu professor, tudo bem? Beleza, pô, cara, que camisa linda, me trouxe ótimas recordações aqui na memória. Vou até levantar de novo, hein? Muito maneiro. Se o estado do Rio fosse nosso, né, não ia estar nesse descalabro terrível aí do Witzel, de todo mundo aí, pô. Essa camiseta, inclusive, ela foi dada para mim por um companheiro chamado Vitor Franco, que é um dos coordenadores do Mais Nós, aqui da Cidade de Deus. Sim. Que o senhor ajudou a fazer com que isso fosse possível, né? Então, maneiro. Mas vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Não tem esse negócio de senhor, não. Não tem esse negócio de senhor, não. Não. Tá bom, vou tirar. É você, por favor. Vou tirar, por favor, é você. Mas eu ainda posso chamar de professor? Pode. Isso não tem problema, não. A gente tá com saudade de sala de aula. A gente tá com saudade de sala de aula. Então, preciso chamar. Seguinte... Esse encontro aqui, eu sei que a gente participa de várias lives com um monte de script para falar sobre um monte de coisa importante, né? Mas esse diálogo é para ser uma conversa, é para ser, de fato, uma coisa nossa aqui, de trazer o que tiver dentro do nosso coração. Tá? Não é nada mais do que isso. Perfeito. Um bate-papo com uma galera assistindo, comentando, ótimo isso sem problema. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo conversar contigo. Ah, que bom. Inclusive, eu vou começar, só para não esquecer, que alguns professores da Cidade de Deus pediram que eu mandasse abraços e dissessem o quanto você admira. Alguns pediram também para que a gente não manifestasse nomes, porque a gente sabe que tem uma política acontecendo. Infelizmente. Tá? Mas os professores estão aqui se conectando, estão muito felizes com esse encontro e muito ansiosos por uma cidade que a gente vai continuar construindo e é possível sim viver. Sim. Tá? Então, pode falar. Que bom. Não, que bom, cara. Eu quero mandar um abraço aí para toda a galera da educação, profissionais da educação, professores e funcionários das escolas. A gente teve uma semana, inclusive, difícil, onde a gente teve que fazer o debate da questão da reabertura das escolas. Hoje o Crivella voltou a falar besteira na coletiva de imprensa, saiu agora no jornal novamente de que ele está pensando que as escolas privadas podem começar agora em julho, que as escolas públicas podem começar em agosto. Então, assim, estamos na luta, estamos morrendo de saudade da sala de aula, sem dúvida alguma. Eu um pouco mais, porque estou afastado há um pouquinho mais de tempo, mas não é hora de voltar, estamos, né? E a gente está nessa luta aí para garantia do direito à vida. É isso, seguiremos firmes. Então, professores, fiquem tranquilos na medida do impossível, mas há muita luta acontecendo, porque só a luta muda a vida, não? Então, é verdade. Para a gente iniciar esse papo, professor, eu queria que se apresentasse da forma que achar que deve. Esquece a mini-bio, esquece
Me diz pra gente o que é importante que as pessoas saibam sobre Tarcísio Mota. Olha, a primeira coisa, você já disse, sou professor, né? Eu acho que eu sou educador acima de tudo, decidi fazer disso a minha vida, estou muito feliz com a escolha da minha vida para isso, né? De ser professor, de ser professor de sala de aula para todas as idades, né? Sou companheiro da Gabriela, minha querida companheira, vou fazer 25 anos de namoro com ela agora, daqui a algumas semanas, daqui a 2 semanas, dia 7 de julho. Sou pai de 3 crianças maravilhosas, quer dizer, um que vai fazer 18 anos amanhã, não é mais criança, né? O Vicente, o Tomás e a Ana Flor. Sou vascaíno, então, né, torcedor do time da Zona Norte, do time com negros e operários, cuja diretoria tem dado vexame, mas sou vascaíno. Sou socialista, né? Acredito de que a gente precisa superar o capitalismo para construir uma vida onde todos possam ter dignidade, direitos, possam ser felizes. Né? Acredito, sobretudo, que nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar, e por isso sonho com dias completamente diferentes, com um mundo completamente diferente desse que a gente vive hoje. Quer dizer, passo todos os dias na luta para a gente construir consciência, a consciência necessária, a consciência possível para superar o capitalismo, né? E estou hoje como vereador na cidade do Rio de Janeiro, num mandato coletivo, num mandato, né, que procura dar voz aos movimentos sociais, a ser uma tribuna para os movimentos sociais, e estou na Câmara de Vereadores num mandato a serviço dessas lutas sociais, porque acredito que só a luta muda a vida. Maravilha, maravilha. Tenho que me colocar aqui que para mim é uma honra de diversas formas. Eu estou aqui como cidadão, estou aqui como eleitor, estou aqui como educador, estou aqui como Jota, muito apaixonado por tudo que a sua trajetória nos inspira a continuar fazendo, né? E sou um fruto dessas lutas também. Então, é realmente uma honra. Uma coisa que já trouxeram aqui, que a gente já pode ir embalando em vários assuntos, por que você ama tanto o carnaval? Boa. Cara, porque o carnaval é muito bom, né? Ou seja, eu não contei agora, porque você mandou esquecer a mini-bi, fiquei falando de coisas importantes, mas eu nasci e vivi em Petrópolis, que não é exatamente uma cidade conhecida pelo seu carnaval, mas desde Petrópolis, em que eu gostava muito da questão daquilo que o carnaval proporcionava pra gente, né? Seja nas brincadeiras de guerra de água que a gente fazia na rua em que vivia, seja na questão dos blocos de sujo, nos blocos improvisados, eu já gostava. Quando vim para o Rio, e falei agora há pouco, estou há 25 anos com a minha companheira, com a Gabriela, ela frequentava muita roda de samba, eu comecei a frequentar a roda de samba, várias rodas de samba do grande querido Galote, as rodas de samba lá no Cacique de Ramos, várias rodas de samba, e a aproximação com o mundo do samba me fez também me aproximar ao mundo do carnaval. Então, desde o carnaval de 1996, que eu saio nos blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro, em vários blocos. E isso eu me apaixonei, porque aquele momento, esse momento de alegria, esse momento de você poder encontrar as pessoas, de cantar sambas enredos críticos, que eram blocos no início com sambas enredo próprio dos blocos, muitos ainda até hoje, né? Simpatia Quase Amor, Barbas, Bloco de Segunda, Concentra Mas Não Sai, Meu Bem Eu Volto Já. Aquilo era fantástico, de estar nas ruas, de viver as ruas encontrando os amigos, de cantando em reverência, crítica, e também aí veio a história das fantasias, de poder se fantasiar, de poder viver a cidade. De uma certa medida, a gente vive uma cidade plena quando está no carnaval. E também de ir na Sapucaí assistir os desfiles, na Intendente Magalhães, já desfilei no Gato de Bom Sucesso na Maré, na vizinha Faladeira ali da região portuária, já desfilei na Mangueira, já assisti o desfile. Gosto de assistir o desfile da arquibancada popular lá no final do Sambódromo, porque é lá que eu me sinto bem. Então eu sou apaixonado por carnaval por esse misto. Carnaval é direito, carnaval é lugar de liberdade, carnaval é lugar de viver plenamente a alegria. Eu gosto muito, muito, muito de carnaval, além de fazer parte da história, né? Então, como historiador, né, o carnaval tem a ver com a história da cidade do Rio de Janeiro, com a identidade do Rio de Janeiro. Tudo isso me faz ser apaixonado pelo carnaval. Isso me lembra a recente Roda Viva com o Silvio Almeida, né? E também me lembra de Simas nesse momento, né? Que sempre estão tratando do carnaval, e ele trouxe, né, recentemente, né? E eu vou fazer aqui uma releitura do que ele disse. Carnaval também é movimento negro, né, Tarcísio? Sim.
Também é luta. E aí você me traz isso, eu estou pensando aqui, que eu também estava assistindo uma Roda Viva outro dia, do Rubem Alves. E conectando com o que você trouxe, que você disse que você é educador. E ele disse uma frase que me deixou pensando sobre isso, que eu me coloco como educador popular. Ele disse que nós somos naturalmente educadores, né? E que as teorias acabam com os professores, né? Que acabam tirando essa sede de curiosidade que as crianças têm tão bem e que a gente às vezes desperdiça. Aí aqui, ó, maluquice, tá, professor? Como que a gente faz com que essa escola, com que essa cidade, ela respire mais carnaval e mais educação natural, mais a curiosidade da infância? A gente está conseguindo construir isso mesmo em tempos de pandemia? A gente vai conseguir sonhar isso pós-pandemia? Você acredita nisso? Olha, a gente vai seguir sonhando com isso, vai seguir pensando como fazer para essas coisas virarem realidade. É claro que, infelizmente, as escolas que a gente tem hoje, não no tempo da pandemia, mas mediante a pandemia, muitas vezes elas são lugares de castração, elas são lugares de limitação, né, e não lugares de liberdade. São lugares de ensinar a obediência e não de ensinar o livre pensar. Mas nós, como educadores que somos, e muitos provavelmente daqueles que estão nos assistindo aqui hoje, acreditamos que a escola precisa ser muito mais do que isso, que a escola é lugar de descoberta do mundo. Né? A escola precisa ser uma janela para o mundo, e não uma janela apenas para os livros, as teorias, as fórmulas e as regras. Né? Ela precisa ser uma janela para o mundo. Embora a criança entre na escola e esteja dentro do muro e da sala da escola, a escola precisa estar o tempo inteiro aberta para o mundo. E nesse ponto de vista, inclusive para entender como o mundo funciona, e entender, portanto, por que a gente tem que fazer para fazê-lo funcionar melhor, para mudá-lo, para preservar aquilo que tem de bom e mudá-lo. Aquilo que precisa ser mudado, né? E agora, nos tempos da pandemia, isso volta com muita força, porque Sim. A gente precisa pensar, por exemplo, o que será a escola do pós-pandemia? O que o mundo da pandemia, o que a pandemia nos ensina sobre o mundo, sobre esse mundo de desigualdades que a gente vive, né? Onde a pandemia é um fenômeno que atinge a todos, mas atinge a todos de formas completamente diferentes. Quando a gente está... Isso também do ponto de vista da escola. Por exemplo, quando o Crivella hoje chega a sugerir, porque o Crivella está sendo muito pressionado pelos donos de escola particulares, pelos empresários, pelos tubarões do ensino, para que as escolas particulares voltem em julho. E o Crivella começa a admitir que as escolas particulares podem voltar em julho, mas as escolas públicas só em agosto. Bom, nós temos aqui... Por que vão ser diferentes? O que justifica essa diferença de datas? Está errado voltar em qualquer fase, nos dois dados, estabelecer a data. Mas ela revela para a gente também nessas iniciativas, por exemplo, da educação à distância, que não substitui o ensino presencial, que a desigualdade faz com que a pandemia afete as pessoas de forma diferente. É uma questão de classe, né, de classes sociais. Essa é uma questão muito importante para nós. E aí, se isso fica mais evidente na pandemia, a gente precisa pensar um mundo pós-pandemia onde essas desigualdades diminuam até desaparecer. No carnaval isso também vai ficando evidente, ou seja, também é esse lugar de pensar o mundo da sua liberdade, de descobrir o mundo a partir de outra lógica, de uma experiência lá que está colocada nisso, né? E você diz muito bem, né? Carnaval também é movimento negro, eu aprendo isso com vocês, com o movimento negro o tempo todo. É uma memória, uma ancestralidade sobre a qual a gente não pode negar, a gente precisa, inclusive, entender isso fortemente, né? Essa perspectiva que está no samba, no carnaval da avenida, no carnaval da rua, e isso Sim. tudo, como alguém comentou aqui, a gente não vai deixar nunca de sonhar, a gente vai imaginar esse mundo melhor e vai estar mais forte podendo contar para as pessoas e podendo fazer com que as pessoas viverem as contradições desse momento, elas percebam que essas contradições são contradições que precisam ser superadas e a gente possa construir uma sociedade melhor. Maravilhoso. Agora, isso me leva a pensar o que você pensava quando criança na escola e que escola foi te oferecida e as diferenças para hoje, né? Porque eu sofri muito enquanto aluno na escola, tá, professor? E eu sempre falo que eu voltei para a escola para dar aula porque eu queria primeiro me livrar dos traumas. Porque
tão mal sucedido na escola que eu falei, eu preciso voltar para a escola para ter uma nova trajetória. Não pode ser esse lugar. E aí eu volto para a escola para me rever de novo como estudante e me encontrar como educador. Como foi para você a escola na infância? Então, eu não frequentei a escola na educação infantil, né? Eu nunca frequentei uma creche. A minha mãe, na verdade, tinha uma espécie de creche em casa. Ela era uma mãe crecheira. Ela ficava com as crianças de outras mães trabalhadoras para que essas mães trabalhadoras pudessem trabalhar, né? Então, minha mãe era uma mãe crecheira. Mas eu mesmo não frequentei a creche. Eu entrei na escola apenas no que seria a classe alfabetização, né? Hoje, primeiro ano do ensino fundamental. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu fui aluno de uma escola municipal, a Escola Municipal Rotary, no Quarteirão Brasileiro, lá em Petrópolis. Depois fui aluno do Colégio Estadual Dom Pedro II, lá no centro da cidade de Petrópolis. E a experiência... E sempre fui um bom aluno, não era o que na minha época a gente chamava de CDF. Eu gostava muito de estudar. Aqui, inclusive, como era Tarcísio na escola? Era estudioso ou turma do fundão? Não, eu era estudioso, eu era CDF. Meu pai, cara, eu tenho muito orgulho disso, meu pai é peão de fábrica, operário, mas sempre deu muito valor ao estudo. Minha mãe também. Minha mãe só estudou até a 4ª série primária, né? Até o 5º ano do ensino fundamental hoje, né? Meu pai chegou a fazer o ensino médio na mesma escola que eu estudei o ensino médio. E sempre valorizou muito. Meu pai, por exemplo, me ensinou a ir até a biblioteca pública no centro da cidade de Petrópolis, como é que eu pegava livro. Eu passei aí frequentemente, de 15 em 15 dias eu estava lá na biblioteca pegando livro, etc. Eu peguei gosto pela leitura, pelo estudo. E era CDF, era aluno de tirar notas boas, né? Minha pior nota foi na vida na escola do ensino fundamental foi em educação física. Teve uma prova de salto triplo, eu queimei os 3 saltos, aí tirei nota vermelha, chorei pra caramba. Eu era esse tipo de aluno, né? Era esse tipo de aluno. Só que a escola era esse lugar também, um lugar meio cruel, né? A escola é um lugar, às vezes, para os alunos cruel, né? Eu, no período da infância, né, e depois retornei a ser obeso, mas era obeso também, sofri muito bullying, né, etc. E, no final das contas, a minha saída, a minha escapatória para poder fazer sentido era também o fato de ser muito bom aluno, era a minha estratégia, porque isso me fazia também ter algum valor, inclusive, para as pessoas, e fazer me enturmar, etc. Mas tive também grandes amigos que são amigos até hoje, amigos e amigas até hoje lá do Rotary e do ensino médio, onde já começava a partir também da militância na Pastoral da Juventude, do grupo de jovens da igreja, também a militância no movimento estudantil e alguma liderança, né, no colégio. Estudava à noite, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite no colégio estadual. Tive greve os 3 anos, né, da minha passagem pelo ensino médio, com todas as precariedades, mas também um lugar de muita descoberta, de muito despertar de consciência crítica nessa história. Então, minha experiência acaba sendo boa porque eu tenho essa experiência do estudo, sempre ter gostado muito do estudo, mas ao mesmo tempo entender também muitas vezes aquilo que a escola tinha de crueldade. E por isso, quando o professor, assim como você, quando eu volto para a escola como professor, eu volto também porque respeito, admiro e valorizo a coisa do conhecimento, e uma das coisas mais decisivas para a gente como professor é fazer com que os alunos entendam o valor do conhecimento, o valor do saber, ainda mais para os alunos das classes populares. Ou seja, para os alunos das classes populares, o conhecimento é uma arma revolucionária, é uma possibilidade real. Não naquela lógica de conhecimento para as classes populares o diploma é garantia de emprego. A gente não temos mais essa ilusão. Mas o conhecimento é a possibilidade de estar melhor no mundo, de se inserir no mundo, de entender melhor o mundo, interferir e não ser o tempo inteiro aquele polo que é apenas expropriado e explorado no mundo. E essa questão era fundamental. Mas, ao mesmo tempo, dessa história do valor do conhecimento, de como o professor tornar a escola um lugar mais agradável, menos cruel, menos... Alguém falou aqui, escola é um lugar de tortura e tal. Por isso, né? Eu sou daquele professor que nunca põe um aluno para fora de sala de aula, que não fica dando suspensão, de que tenta resolver, de que não tem problemas disciplinares, porque o tempo inteiro os problemas disciplinares vão ser resolvidos na base da conversa, da mediação de conflitos, dos acordos prévios ou da reflexão sobre aquilo que aconteceu, porque a escola, e o tempo inteiro está atento para quando você tem umas situações de bullying ou de preconceito racial ou de preconceito de gênero, de você também estar de machismo, de estar refletindo com os alunos com relação àquilo,
para tornar a escola um lugar melhor. A escola ser lugar de participação, de democracia, de descoberta do mundo, de vida plena. Então sempre gostei de inventar com os alunos coisas que a gente saia da sala de aula, projetos que a gente possa inventar um montão de coisa, porque é isso. É disso, inclusive, é o conhecimento que a gente vai ser capaz de produzir na sala de aula e, ao mesmo tempo, esses lugares das feiras de ciência, das feiras culturais, que é aquilo que a gente vai levar para o resto da vida como memória positiva, memória boa da escola. Então, isso também tem a ver com a minha trajetória e minha decisão de ser professor. Eu sempre brinco no começo de turmas, assim, que a gente tem a chance de fazer da sala de aula o mundo que a gente gostaria de viver. Então, vamos derrubar tudo e construir isso. Às vezes, nessa derrubada de tudo, eu levo uma carteirada aqui, levo uma carteirada lá, mas a coisa ela se desenvolve. A construir o mundo não é uma coisa simples, mas a gente tem a chance de fazer isso. E essa escola eu sonho muito, né? Como que a gente faz dessa escola esse lugar que a gente gostaria de viver, né? É possível fazer isso com a escola? E como que a gente faz isso? E aí agora pensando no município, né? Pensando no município. Porque os professores que eu conheço aqui da Cidade de Deus, eles são muito sonhadores. Muito sonhadores. Sim. E aí eles estão comigo, e precisa ser, né, Tarcísio? Porque a gente está falando de um território favelizado, com os aparatos armados, com o caveirão entrando, com tudo isso acontecendo, mas eles continuam sonhando muito essa possibilidade de existir uma escola melhor, né? Uma escola onde há mais diálogo, onde há mais educação popular. A gente consegue driblar as políticas públicas que nem sempre acompanham isso, né? Porque tem um pensamento do próprio Rubem Alves que ele fala que ele deseja uma escola que não seja a escola burocratizada daqueles que nem frequentam ela, né? Mas que sejam a escola que as crianças sonham, a curiosidade delas. E como que a gente faz isso acontecer na prática, já que a gente sonha muito? Pois é, a gente tem sempre que ter a dimensão de que a escola, embora ela possa ser um espaço de compreensão do mundo, de descoberta do mundo, e de um espaço de construção de consciência crítica, que possa ser um espaço que se construa um ambiente democrático, participativo, que precisa ser o menos machista, racista e sexista possível. Sim. Essa escola não está separada da sociedade capitalista excludente que a gente vive. Não é possível ter uma escola que seja completamente libertadora numa sociedade que é castradora, que é tal. Portanto, a gente sonha com uma educação emancipatória, sim, mas a gente sabe que a educação de fato emancipatória só será possível quando a sociedade for transformada. Mas o microcosmos da escola pode ser espaço de vivência de experiências emancipatórias. E essa é a grande questão. Eu gosto muito, né, tinha um texto que no tempo da faculdade a gente tinha que ler nas aulas de didática, um texto de um cara chamado Cipriano Lucchesi. Eu não sei, porque dele é uma questão de avaliação. Agora, eu posso estar errando o autor, né? Depois eu mando para vocês o autor. Mas um texto que falava assim: a escola pode ser reprodução, a escola como salvação, a escola como reprodução, a escola como transformação. Porque, na verdade, tem um senso comum que acha que a escola vai salvar o mundo por si só. Né? Uhum. Então a educação vai ser a solução. Basta colocar tudo quanto é criança, né, dentro da escola. Que fardo. Oi? E que fardo, né, para a educação, que fardo para os professores. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A escola não vai salvar o mundo sozinha. Né? A escola não tem o poder. Não adianta as pessoas terem diploma que isso vai resolver. Todo mundo vai ter emprego, todo mundo vai ter renda, a pobreza vai acabar. Isso não é assim, né? A educação é um caminho importante e é direito de todos ter acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. Mas não é que a escola seja uma salvação por isso. Dessa história de, bota a criança na escola que ela não vai entrar no tráfico. Né? Parece que é simplista desse jeito, né? Que ao mesmo tempo criminaliza todo mundo que entra no tráfico, e aí é porque não foi para a escola e não entendeu que não pode, como se as relações fossem simplistas dessa forma. A escola não é salvação. A escola pode ser reprodução acima de tudo. É aquilo que, inclusive, os estruturalistas diziam, só que eles diziam que a gente não tinha como sair disso, de que não adianta você dar uma aula sobre Revolução Russa, contando o quanto pode ser revolucionário, tomar o poder, etc. E na hora que o aluno falar alguma coisa, você, cala a boca, menino. Na hora que você faz o cala a boca, menino, ele está introjetando uma determinada lógica de obediência, de hierarquia, de autoritarismo, de etc.,
que é muito mais pesado do que, é muito mais forte para a vida dele do que qualquer aula brilhante que você dê sobre a Revolução Russa e etc. Então, a escola, no final das contas, ela é sempre um mecanismo de reprodução das estruturas da sociedade. Eu acho que o Paulo Freire nos ajudou a dizer, olha, nem lá nem cá, a escola não é salvação, mas a escola não é reprodução. A escola pode, como a gente estava dizendo, ser lugar de descoberta do mundo. E de descoberta do mundo a partir, inclusive, da descoberta de si mesmo. E de transformar na escola pequenos espaços, microcosmos, onde essa vida pode ser diferente. Ela nunca vai ser plenamente diferente, mas ela pode ser diferente. Por exemplo, Jota, eu cheguei a ser candidato a reitor do Pedro II. E uma das coisas que mais me estimulava, que mais me fascinava se eu tivesse ganho aquela eleição, e a gente perdeu por um pouquinho, um projeto coletivo lindo, era como é que a gente podia aplicar a ideia de orçamento participativo na escola. De verdade, de prática, com assembleias onde os alunos iam estar decidindo onde é que a gente ia aplicar o dinheiro da escola. O quanto isso podia ser importante para as pessoas entenderem que na sociedade o orçamento também podia ser participativo. O quanto a gente pode transformar e radicalizar com mecanismos de democracia direta na escola. O quanto os conselhos de escola-comunidade podem ser espaços de vivência de uma democracia, de questionamento das estruturas opressoras que a gente tem na sociedade. Daí entende aquela ideia de que o Paulo Freire vai dizer, né, que a escola sozinha não vai mudar o mundo, mas tão pouco o mundo vai mudar se a gente não mudar a escola. E se a escola não for um vetor de mudança e de transformação. E é por isso que a gente sonha tanto na escola. É claro, as realidades que a gente vive, você está aí dizendo da galera que está na Cidade de Deus, está vivendo numa realidade tão dura, nos trazem muitas vezes desesperança na sala de aula. Às vezes a sala de aula é um lugar de frustração, a gente não pode negar isso. Né? Você tem a síndrome de burnout como uma das doenças que mais aflige os profissionais de educação no mundo todo, mas normalmente em áreas conflagradas, em áreas que estão o tempo inteiro aí, né, nesse processo inclusive de terrorismo de Estado, etc. Esse processo é duro, é doloroso, e é preciso muita coletividade para superar isso. Eu sempre digo para os professores que assim, não tentem enfrentar todas as lutas sozinhas. A melhor escola para você ficar é aquela escola onde você vai encontrar parceiros para enfrentar as lutas juntos. Né? Porque se você ficar sozinho, é melhor mudar de escola para encontrar parceiros numa outra escola, mas é sempre muito importante encontrar coletivos em que você possa construir e enfrentar essas questões da melhor forma possível. Aí você pode ter, no espaço, no processo de ensino-aprendizagem, ver uma criança despertar para o mundo, ver uma criança entender melhor as coisas, ver uma criança reconhecer a sua ancestralidade, a sua história, a sua identidade. É dos negócios mais fascinantes que a gente tem na vida. E ver o coletivo da escola se apropriar da sua identidade, da sua história, da história do bairro a seu torno, de despertar para isso é fantástico. Aí vai da educação de jovens e adultos, eu já dei aula para jovens e adultos, isso é fantástico, até as crianças menores, onde você, de forma singela, vai conseguindo descobrir como é que o mundo é feito, do que o mundo pode ser melhor. Por isso, né, ninguém aqui no Brasil, ninguém decide ser professor porque quer ser rico, né? Você não vai numa vez assim, eu quero ser rico para ser professor. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. E a gente decide depois continuar professor porque adora essa possibilidade, porque esses momentos são mágicos, são importantes, são pequenas gotas de esperança que nos fazem acreditar, de ter fé na vida, fé no homem que virá, como diz o Gonzaguinha. Sim, sim. Isso eu vou pensando aqui, né, porque eu tive a honra, junto com a Letícia, minha companheira, de receber, né, das suas mãos uma moção, né, na Câmara, por dedicação à educação, por luta, e éramos vários coletivos ali, movimentos sociais dedicados à educação, comprometidos com os professores, com os espaços escolares. Estou lamentando aqui que a gente está na pandemia, que a gente não conseguiu fazer um encontro desse numa escola aqui dentro da Cidade de Deus. Coração aqui, ó, dolorido, sabe? Porque isso seria lindo. 2, porque eu sinto muito isso quando eles olham para o nosso coletivo, a Marginal, atuando nas escolas, o quanto eles recebem a gente assim com braços abertos. A gente precisa fazer essa luta junto, né? Porque a gente vai lá para romper com um pouquinho dessas estruturas históricas, burguesas, racistas, misóginas e tudo que o professor já trouxe aqui. Mas seguimos, né? Seguimos. Agora,
A gente falou bastante de educação, escola, professor aqui. Eu acho que acalmou um pouco o coração da galera que estava aqui, que estava esperando isso. Não, porque vai ter que falar sobre educação. A gente sempre vai falar de educação de alguma forma, porque educador somos. Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante para mim, já nos 30 minutos de live, que eu não consigo deixar de passar por ela, que é sobre o que o professor Tarcísio Mota tem como prato preferido para comer. Olha, aí tem um problema, porque eu vou fazer uma fala, eu vou dizer o que eu gosto de comer, e eu tenho tentado ler e ouvir as companheiras e companheiros veganos e vegetarianos, porque sei que essa questão de que comer é um ato político, de que há toda uma discussão importante sobre isso. Mas eu não sou um cara de mentir e não vou aqui dizer que é outra coisa. Eu gosto muito de um churrasco. Muito, 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 muito. Não só pelo sabor da comida, etc., mas pelo fato de você ser isso, muitas vezes é uma história coletiva, né? Você faz isso com os amigos, recebe. Na pandemia não tá dando para fazer isso. Mas mesmo quando você faz, às vezes, com a família, é sempre uma situação que eu gosto muito. E aí, é claro, a gente tem que ter esse tipo de consciência. E aqui estamos nas limitações daquilo que a gente ainda não conseguiu superar. Eu entendo todo o debate político que está em torno desse debate da questão, né, inclusive do consumo de carne, do problema ecológico que está por trás disso, do debate ecossocialista. Eu me lembro, inclusive, de uma vez num programa que a gente tinha lá, o Bate-Papo com o Tarcísio, que a gente convidou o professor Alexandre Araújo Costa, lá do Ceará, e fizemos um papo maravilhoso com ele, mas eu dei a besteira de botar um prato de salaminho na mesa. Ele teve um momento que ele pegou, ó, a gente tem que acabar com isso aqui é um absurdo para o planeta. Então, assim, eu estou falando a verdade, né, que eu adoro, né, isso, né, tal, um churrasco. Eu acho que é, para mim, o prato que eu continuo dizendo que eu mais gosto, mas não deixo de refazer a referência aqui que os veganos, as veganas, os vegetarianos, os ecossocialistas costumam criticar esta minha opção. Então, eu estou contando a verdade, dizendo que a gente precisa, né, se educando e seguir na vida, tentando ressuperar também as coisas tal. Mas sigo gostando, por enquanto, de um bom churrasco. Eu fiz, né, eu não sei se todos aqui que estão assistindo, eu fiz a cirurgia bariátrica em janeiro. Ainda estou proibido de tomar cerveja, já estou podendo beber um cálice, uma taça de vinho de vez em quando, etc e tal. Mas um churrasco com uma cerveja é uma maravilha. Eu vou tomando a cerveja aqui pelo professor. Mas pelo que eu entendi, pelo menos, assim, para acalmar o coração dos veganos e vegetarianos, eu fui vegano por muitos anos e voltei a comer carne. Eu sou o ex-vegano e tento fazer redução. Porém, na correria do mundo, a carne acaba sendo, só vai. Mas o churrasco, ele é uma reunião, né? Pelo que você me traz. Então, assim, dá para colocar uma berinjela, dá para colocar um negócio ali e ir ressignificando o negócio. Que nós que é de esquerda, nós gostamos de ressignificar as coisas. Então não tá impossível. Acalme os corações. Mas é isso. Por enquanto, né, uma carne bem feita no churrasco é um negócio, né, que eu ainda não fui capaz de superar. Eu não resisto, adoro. E essa é uma questão. Tá marcado o churrasco na Cidade de Deus com a minha feijoada, porque eu gosto muito, pra gente falar sobre educação e a gente coloca umas frutas e uns legumes para fazer o debate. Tá marcado. Combinado. Ainda nessa onda aqui, quero falar sobre arte e música com você. Né? O que Tarcísio escuta? Por exemplo, porque não é possível que Tarcísio Motas todo dia, no final da noite, é só política, é só política, é só política. Não é possível. Eu não quero, porque eu fico... E por que eu não quero que seja assim? Porque eu fico preocupado com a minha vida também. Porque eu me espelho num Tarcísio Mota, daqui a algum tempo, vou ficar nessa também? Não, Tarcísio Mota, diz pra mim que no final do dia você faz alguma coisa que não seja política. Olha, não, claro que faço. Adoro assistir série, e aí às vezes eu tô com vontade de assistir séries, aquelas séries às vezes que não tem, né, que não tem nada de muita crítica, de muita coisa, etc. Eu gosto de série de ficção científica, por exemplo. Eu gosto de ver Star Wars, gosto de ver Star Trek, Game of Thrones, assim que acompanhei Game of Thrones, né, então adoro. Gosto muito de música, principalmente de MPB e de samba, né, então na pandemia, por exemplo, meus momentos de alívio são as lives da Tereza Cristina. Eu entro lá e fico, né, às vezes até altas horas lá.
né, ouvindo e comentando, são as coisas maravilhosas. Eu gosto muito de música, por exemplo, eu gosto de jazz, gosto de rock, um tipo de rock, tanto o rock dos anos 80, que foi o rock da minha adolescência, da minha infância para adolescência, quanto gosto de algumas coisas do tipo Eric Clapton, Led Zeppelin. Então eu tenho umas playlists no Spotify que, quando eu vou lavar a louça, por exemplo, eu boto e, né, lavo louça cantando, dançando, etc e tal, porque são as coisas que eu gosto muito de fazer, né? A música e a coisa da arte aí, desse caso do audiovisual, como uma possibilidade de ter um alívio e tal. E tem uma terceira coisa, já que você me perguntou sobre isso, que eu tenho gostado muito de fazer, que é joguinho no celular. Tem uns joguinhos que também não tem nada de crítica que eu gosto de fazer. Eu gosto de Clash Royale, que é um jogo de disputa. E aí, cara, pro desgraça, eu resolvi retomar uma coisa que eu tinha há muitos anos atrás, que tinha no computador, que é um jogo chamado SimCity, que é de administrar uma cidade, de fazer a cidade crescer. E eu baixei no celular e tô louco administrando o raio de uma cidade. Eu falo, pô... E aí é óbvio que fica aquelas coisas todas, né? Quero botar educação pra todo mundo, cultura pra todo mundo, entendeu? Não tem cassino na minha cidade, mas é engraçado, é engraçado. Então, meus momentos de lazer oscilam aqui. E tem uma última coisa, que também tem a ver com a pandemia. Né? O meu filho, um dos meus filhos, descobriu num canal do YouTube que a galera fica apresentando jogos de tabuleiro, resolveu fazer propaganda pra gente comprar alguns jogos de tabuleiro. Aí nós compramos alguns jogos de tabuleiro aqui em casa e tem sempre aqui, pelo menos uma vez por semana, uma rodada, somos 5, né? Eu, minha esposa e 3 crianças. Jogos de tabuleiro também fazem parte da nossa vida e da pandemia, e farão parte depois, fora da pandemia também, sem dúvida alguma. Que delícia, que delícia. A galera tá te zoando aqui, Tarcísio, porque tá imaginando o SimCity, você coloca lá Rio de Janeiro e vai, né? Minha cidade no SimCity para falar sobre como ele relaxa, ele tá construindo cidade no jogo. Minha cidade no SimCity se chama Leningrado. Muito bom. Para deixar bem marcado, entendeu? Muito bom. E engraçado, porque agora eu tô imaginando você jogando SimCity de fato. Vou assistir, né, as plenárias, quando você pegar no celular que alguém estiver falando uma grande bobagem, olha lá o Tarcísio demitindo pessoas, realocando gente. Muito bom, muito bom. Ó, vamos seguir então nessa descontração que é importante. Inclusive mandar aqui um abraço para o professor Renato Aranha, porque o Renato Aranha ele é diretor de um CIEP aqui da Cidade de Deus, e ele é o nosso professor músico, musicista, tem banda de rock, é tatuado, pai, ele deve estar se sentindo super representado nesse momento. E ele é da Baixada, né? Então ele é da Baixada, aquele bandeira da Baixada, vem para a Cidade de Deus e tal, é do rock, quer trazer música para a escola e tal. Sempre toda vez que eu encontro com o Renato Aranha também, eu me sinto assim, pô, é possível fazer uma escola diferente também. Olha lá, o CIEP presente aqui, ó, pessoal. Maravilha, maravilha. CIEP presente. É isso. Seguindo nesse fluxo que você trazendo para mim, eu acho que é importante trazer essa... A cidade do Rio, ela tenta desumanizar nós que construímos política, nós que pensamos outros modelos possíveis de viver, nós que estamos à margem, como se a gente não tivesse sensibilidade, como se a gente não estivesse completamente ligado à realidade. O que eu ouço muito da direita, de alguns haters, que o professor deve receber mais do que eu, é como se a gente estivesse completamente desconectado da realidade. É como se a gente não soubesse o que está acontecendo. Então, muito sonhador, né? Muito sonhador, não sabe o que está acontecendo. Pelo contrário, né? Nossa sensibilidade ela é aflorada justamente porque a gente está totalmente ligado à realidade, né? Totalmente. E aí eu fico pensando assim, como que o professor consegue se manter na realidade do Rio de Janeiro, que é tão... Como que eu posso dizer? É um furacão todos os dias, mas aí eu não estou dizendo das polêmicas, eu não estou dizendo da mídia hegemônica, eu estou falando desse povo que ferve todos os dias e que vai construindo narrativas e outros modelos de viver. E como isso chega para você naquilo que você constrói. Porque fazer política é sobre fazer política com as pessoas, né? Sim. Mas você tá falando como é que enfrenta essa galera dos haters e do ódio, esquece etc. Os haters. Foi só um exemplo. Agora, pensa no como que... Me conta aí como você tem se conectado para se manter perto das pessoas,
lembrando que a Câmara vai acabar afastando a gente, né? Esse lugar da LERJ, esse lugar da Câmara, esse lugar da política nacional e tal. Como que você se mantém ligado à população? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro atento, desse lugar que eu estou de vereador, atento a ouvir o que está acontecendo. Ou seja, a sensibilidade... Tem uma coisa que é muito importante desde que a gente estava na primeira plenária que a gente estava já, depois da vitória na eleição de vereador, que era, a gente precisa lembrar que aquele espaço, aquele palácio de poder e aquele pequeno poder que um vereador tem, não pode subir a cabeça e você achar que aquilo é a realidade. E você precisa estar o tempo inteiro com os pés no chão. E para estar com esses pés no chão, você precisa estar o tempo inteiro ouvindo quem está do lado de fora da Câmara de Vereadores. Você precisa estar o tempo inteiro conectado com os movimentos sociais, com as pessoas que estão em luta. Você precisa estar atento para a cidade, quando circula pela cidade. Então, é uma questão e a gente precisa fazer isso de forma coletiva. E para isso serve, inclusive, entender que o nosso gabinete é coletivo. Ou seja, que a própria galera que constrói o mandato está o tempo inteiro alertando lá, Tarcísio, cuidado, ó. Tem mais coisa aí nisso que você está falando, não é apenas a disputa contra os vereadores da base do Crivella. Tem mais coisa para isso. Isso que você está colocando aí, como apresentando, é apenas um arremedo, tem um problema muito maior. Então, é a questão de estar o tempo inteiro alerta para isso. O tempo inteiro é preciso reafirmar determinados princípios e aprender com a história. Então, você tem, por exemplo, eu estou no pessoal desde a fundação, né? E a gente, o tempo inteiro, por exemplo, sabe que a gente precisa aprender com a experiência do que foi a experiência do PT no poder, para, por exemplo, dizer, não podemos perder os nossos princípios e entender como a gente coloca os nossos princípios na prática, e o tempo inteiro dizer que ter princípios não significa não mudar nunca de posição, mas significa que ao mudar de posição e ao ouvir quem está falando com você, e que pode inclusive mexer naquilo, é sempre o que a gente faz para melhorar a vida da classe trabalhadora, aumentar o poder dos trabalhadores e diminuir o poder dos poderosos e privilegiados de sempre, né? Então, isso tudo é a forma como conectar. E agora, é claro, nesse tempo de pandemia é mais difícil, porque a câmera afasta, etc. Mas a gente está o tempo inteiro buscando e tendo essa enxurrada de informação que a gente tem que conseguir filtrar para poder entender e poder estar conectado com os movimentos sociais, com aquilo que os movimentos sociais nos ensinam. Eu, como homem, branco, heterossexual, por exemplo, tenho muito mais a aprender exatamente com os movimentos pujantes e fortes que são os movimentos antirracistas, os movimentos LGBT, o movimento das mulheres. Imagina, eu tenho que estar o tempo inteiro atento, e atento inclusive para nunca me colocar no lugar do protagonismo dessas pessoas, mas estar atento para estar ao lado delas toda vez que elas precisem e transformar a minha voz e colocar a minha voz a serviço dessas pessoas toda vez que isso for possível, né? Eu acho que essa é o tempo inteiro a conexão de se colocar, de entender. Eu aprendi muito, muito cedo, inclusive por conta da militância na Pastoral da Juventude, a lógica da autocrítica. Do tempo inteiro você está olhando para si mesmo e pensando sobre suas ações. É curioso, porque isso talvez possa ter origem numa lógica cristã, moralista, que é a história dos constantes atos de contrição, de estar o tempo inteiro examinando para ver se você está pecando ou não, e que na lógica política você tem que estar traduzindo para uma lógica da autocrítica, o tempo inteiro o autoexame sobre, e aí, tuas práticas de fato são práticas que correspondem às tuas palavras? Você está aproximando aquilo que você fala daquilo que você faz? Você está falando... Então, toda vez que faço um discurso na Câmara, eu pergunto para a galera que está na assessoria, e aí, o que vocês acharam? Teve algum problema? Errei em alguma coisa? Quando vou fazer num tema mais delicado, por exemplo, se eu for falar de favelas, de alguma questão de favelas sobre o terrorismo de Estado, etc. e tal, o que os movimentos sociais estão dizendo sobre aquela situação, né? E depois de falar ou depois de apresentar uma proposta, o que a galera que está mais próxima, que tem vivido com os movimentos, acha do que eu acabei de falar? Porque isso nos faz melhor, né? Então, e a gente se mantém conectado, nesse ponto de vista o tempo todo isso, o tempo todo. Senão não é um bom mandato. Um mandato que se autonomiza em si mesmo e fica satisfeito consigo mesmo. Eu acho que a gente faz um bom mandato na Câmara de Vereadores, mas exatamente porque a gente está o tempo inteiro se colocando a questão de como é que a gente pode fazer melhor para aqueles que estão fora da bolha, inclusive.
para aqueles que estão para além da questão, o que a gente pode fazer a mais? E olha que estar na Câmara de Vereadores, Jota, às vezes é muito frustrante, porque ainda mais sendo um vereador de oposição que não consegue aprovar as coisas, que não consegue evitar que eles aprovem as coisas. Mas a gente está sempre se perguntando, e aí, o que a gente pode fazer a mais sobre isso? Show. Confesso que essa foi uma pergunta consultoria da minha parte, olhando para o Conselho Tutelar, olhando para os passos que virão, porque como que a gente faz com que a gente não se perca nesse processo, né? A gente quer de rua, a gente quer de sala de aula, a gente quer de escola, a gente quer de gente, a gente quer de carnaval, a gente que gosta do suor, que gosta do churrasco, que gosta da feijoada, a gente se faz politicamente, a gente constrói nessa identidade coletivamente, a gente é coletivo o tempo todo, né? Então, e aí eu fico acompanhando essa política nacional, a Câmara, a LERJ, todos esses processos, e fico, caraca, bicho, faz falta gente, né? É óbvio que aí eu me sinto mais conectado quando eu vejo mandatos como do professor, como eu me sentia totalmente ligado a Marielle, né? Sim. E assim vai, mas, né, tem aí um exercício de autocrítica diário, constante, porque senão a máquina nos engole de alguma forma, né? E aí, sem esquecer que assim como, né, o professor trouxe brilhantemente antes, a escola ainda está dentro de um organismo capitalista, né? A Câmara também, né? Então... Na verdade, a Câmara, muito mais do que a escola, está a serviço desse sistema. Né? O cão de guarda da burguesia. O meu querido companheiro de bancada, o Renato Cinco, agora na pandemia, ele, por exemplo, defendeu na bancada de que a gente, na verdade, não deve nem ficar preocupado muito em apresentar projeto de lei, que a gente deve ter as estratégias para impedir que os projetos de lei deles aprovem, porque se a gente não estiver lá, passa tudo e fica pior ainda, né? Sim, tem inclusive gente falando sobre a questão da volta às aulas, né, que a gente comentou bem lá no início. Eu acho que isso é um bom exemplo. A gente, por exemplo, lutou muito para fazer uma audiência pública na Câmara. Foi uma audiência pública virtual da educação. Teve quase 9 mil pessoas, Jota, assistindo ao mesmo tempo, para você ver a importância desse debate da educação. Nessa audiência pública, nós provamos para o governo que não havia nenhuma condição de voltar às aulas agora em julho. E aí, é um absurdo que, apesar de na audiência pública praticamente todo mundo ter dito isso, o prefeito hoje volte a dizer que pode voltar às aulas particulares agora, das escolas particulares em julho e das escolas públicas em agosto. O que nos resta diante disso? Desobediência civil. Nós vamos ter que caminhar para uma lógica de desobediência civil. As escolas não podem voltar em julho. Nós vamos ter que trabalhar com os profissionais da educação e com os responsáveis de aluno para ter greve e para ter pai não ir mandando aluno para a escola, porque a gente não pode fazer as escolas se tornarem vetores de morte. Não podem ser vetor de morte. Escola é lugar de vida. É um absurdo. Agora, a galera tá toda perguntando. Eu hoje, quando essas notícias começaram a já sair, já entrei em contato, que aí é onde o papel de vereador pode ajudar. Já entrei em contato com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Mas dizer, e aí, o que vocês vão fazer? Como é que tá? Como é que tá a ação? Olha aqui, alerta aqui essa história. Como é que vai fazer a escola particular diferente da escola pública? Olha, como é que... E aí é isso, né? A Defensoria Pública está se mexendo, não porque eu liguei, mas porque muita gente os acionou. Mas também porque a gente ligou. Já mandamos material, já falamos as coisas, já infernizei a vida dos outros 2 vereadores da Comissão de Educação, dizendo, ó, a gente está perdendo, não está discutindo isso junto com eles, é um absurdo. Aí o vereador, né, que é presidente da comissão, e que inclusive é da área aí de Jacarepaguá, o Célio Luparelli, que é da base do governo, mas sobre o qual muitas vezes a gente tem algum diálogo na Câmara, né? É isso, tem um diálogo na Câmara e precisa ter, não tem jeito para que as coisas andem na Comissão de Educação, já também falou contra isso. E é esse o caminho da gente. A gente precisa estar o tempo inteiro dizendo, para um parlamentar comunista, socialista como eu, ser vereador é ser tribuno do povo, né? É colocar a tribuna a serviço do povo. E é assim que a gente faz o tempo todo com todas as coisas, porque é dessa forma que a gente vai poder dar nossa pequena contribuição para que o mundo não piore, para que a consciência das pessoas, né, desperte, para que o sofrimento humano seja menor, para que o mundo possa mudar, para que a gente possa disputar a hegemonia, o sentido das coisas e mudar essa porra toda que tá aí. É isso aí, maravilhoso. Tem pelo menos hoje alguns professores que estão aqui, tipo a Carol do CIEP também, vão dormir mais tranquilos, que eles estavam assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? É isso. Não, tem muita luta, não estamos tranquilos não. Eu também não vou dormir tranquilo, mas pelo menos a gente está fazendo, a gente não vai arredar pé disso.
Não vai arredar pé. Se vocês forem, inclusive, depois lá no nosso site ou procurar nas nossas redes, nós fizemos um documento que foi assinado por toda a bancada do PSOL, pela bancada do PT, pelo vereador do PDT, por vereadores de outros partidos, né? Vários vereadores. Não, esse documento foi por movimentos sociais, que inclusive destrinchava por que as escolas não podem voltar agora. Porque tem uma coisa, Jota, só para falar nisso, porque a galera está mesmo perguntando disso, que é o seguinte, né, que eu acho que é básico. Primeiro, o ideal é que você só volte quando tem a segurança sanitária para isso. A epidemia esteja sob controle. Mas quando isso acontecer, porque a pandemia vai estar sob controle, mas não terá terminado, significa que as escolas têm que ter condição sanitária para receber os alunos. Então significa que você precisa, para fazer um plano mesmo, para planejar, é dizer o que precisa mudar nas escolas para elas funcionarem pós-pandemia. Quanto vai custar isso? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer e de onde vai sair o dinheiro? Depois de responder essas perguntas e com base nessas respostas, aí você define uma data. Mas o governo faz o contrário. Ele primeiro define a data e agora a gente corre atrás para resolver o problema. Isso é bizarro, porque isso é improviso com a vida das pessoas. E a gente não pode deixar o poder público jogar com a vida das pessoas, apostar a vida das pessoas como se, né, não, a curva está descendo, tem vaga de UTI. É isso, a gente vai jogar as pessoas porque tem vaga de UTI, né, porque é o que a gente quer, e o sistema vai colapsar se a gente não tomar cuidado. Está acontecendo no mundo todo. A gente teve a única coisa possível nessa história que a gente desperdiçou é que a gente já tinha muitos lugares no mundo para entender como aconteceu a pandemia antes que a pandemia chegasse aqui. Mas parece que a gente não aprendeu. Parece que a gente não aprende. Em todos os lugares que a retomada foi precipitada, o que significou foi mais mortes. E isso é uma política de morte sobre a qual a gente vai ter que resistir. Não vamos dormir tranquilo, mas vamos dormir conscientes de que a luta e a resistência é o nosso caminho, hoje e amanhã. Ótimo. E para trazer um pouco mais de esperança prática, né, eu tenho recebido muitas ligações nos meus plantões no Conselho Tutelar de famílias, né, mães, pais, dizendo: não vou colocar o meu filho dentro da escola se as aulas voltarem. Estou ligando para avisar o Conselho Tutelar que estou tomando essa decisão. O que pode acontecer comigo? Eu tenho conversado com muitas famílias todos os dias sobre isso, né? E aí, no meu papel também de fazer um mandato popular, socialista e comunista como professor no Conselho Tutelar, é de dizer: estamos juntos, porque isso não está certo, né? Então eu tenho muitos pais, eles esperam assim: peraí, vou colocar o ECA vai vir atrás. Não, estamos juntos. Quando acontecer, vai ter um conselheiro aqui junto para a gente trabalhar essa história aí, porque não está certo. Não está certo. Ó, professor, 52 minutos. Voou a live. Voou. Muito. Achei excelente, mas não terminamos. Então, assim, agora, reta final, né? Uma coisa que eu queria perguntar, e vou perguntar agora, é sobre usar esses últimos minutos para te ouvir mais sobre o coração, né? Um sonho pessoal, íntimo, seu, qual é? Um sonho pessoal íntimo? Eu ia dizer que é ver o Vasco campeão mundial, mas o pessoal vai brigar comigo. Cara, mas assim, pode ser, ele é o sonho pessoal e íntimo, mas ele não é o sonho mais importante da minha vida, né? Um sonho pessoal é de que a gente possa, um dia, ter uma prefeitura, ou um governo do estado, ou uma presidência da república nas mãos, de fato, de um projeto socialista. Eu tenho esse sonho, ou seja, eu queria ter a condição, e pode ser com qualquer uma das pessoas que muitas dessas pessoas podem cumprir esse papel, não é? O sonho não é que seja eu, mas que a gente possa um dia construir coletivamente porque a gente não vai fazer a revolução socialista com a vitória numa eleição. Mas a gente pode ter uma prefeitura anticapitalista, uma prefeitura que vai trabalhar no sentido de mostrar que pode ser diferente, que as políticas públicas podem ser diferentes. Tem me dado cada vez mais gana nisso, porque às vezes, quando eu olho para as políticas do Crivella, eu falo assim: pelo amor de Deus, podia ser tão diferente, a gente podia fazer tanta coisa, podia, e não consegue fazer. Então, esse é o sonho, de que a gente... E é claro, quando isso acontecer com esta característica, vai ser um governo de conflito, de tensão, de contradição.
Mas é do tipo, porra, se a gente ganhar presidente da República, vamos fazer reforma agrária? De verdade? Vamos botar para fazer? Vamos distribuir terra, distribuir poder? Vamos fazer esse treco? Esse é um sonho de fato. Mas eu também quero ver o Vasco campeão do mundo. E é louco, né? Como as nossas vidas elas são tão coletivas que os nossos sonhos são coletivos, né? Então, porque eu tô vendo aqui geral também sonhando com a gente. 2, porque eu também convido desse sonho. E 3, porque a gente não consegue sonhar se não for com todo mundo, né? Então, isso é maravilhoso. Já que você puxou esse gancho, e agora para encerrar, tem uma paradinha que eu adoro, que o Abu Janra fazia, que era uma pergunta repetida, fazia a mesma pergunta várias vezes e o que viesse na mente. Não tem como não fazer essa pergunta para você, até aproveitar a minha camiseta aqui, que a gente vai adaptar ela, então a gente vai tirar aqui, pessoal, ó, vai tirar o estado e vai por cidade, e eu vou te perguntar a mesma pergunta algumas vezes, e diz aí o que vem na mente, tá? Não precisa ser longas falas, não. Professor, se a cidade fosse nossa, o que a gente fazia? As escolas seriam lugares de vida. Se a cidade fosse nossa, o carnaval ia ser respeitado, livre, democrático e diverso. Se a cidade fosse nossa, as pessoas não seriam perseguidas por sua religião. Se a cidade fosse nossa, os professores seriam valorizados no seu salário o tanto que eles têm de valor social. Última, se a cidade fosse nossa, o Rio seria uma cidade de direitos para as crianças, para as mulheres, para os LGBTs, para os negros e negras, para todos os cidadãos, seria uma cidade de direitos. Pô, é isso. Tá todo mundo chorando, eu também estou emocionado, porque... Que papo lindo, que papo lindo. Espero que tenha gostado. Foi ótimo, Jota. Foi ótimo, foi muito bom. Só lembrar pra galera aqui uma coisa importante. A gente lançou, e o Jota teve presente, e a gente teve presente no Comitê Popular de Crise, que vai lançar coisas aí que é exatamente para pensar numa lógica de contrapoder, de uma contra-hegemonia nessa história. Sigam lá, acompanhem. Nosso mandato faz sempre aí um relatório, um boletim diário do Covid-19. Acessem nas nossas redes. E olha, gente, muito obrigado. Só a luta muda a vida. Vamos ficar em casa, isso vai passar e vamos resistir juntos. Show. Beijo grande, professor. Um abraço apertado assim que for possível. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi lindo. Eu é que agradeço. Beijo para todo mundo. Tamo juntíssimo. É isso, pessoal. É isso. Eu espero que vocês estejam assim como eu, completamente apaixonados, ainda mais comprometidos com a luta. Não sei, estou sem palavras. Beijos e abraços especiais para os professores, para os diretores, para aqueles que constroem a escola e a educação dessa cidade. Ainda um pouco mais especial para aqueles que são daqui da Cidade de Deus, que dividem comigo essa trincheira e essa luta diária. Minha gratidão eterna para todos os professores que aqui estão presentes, que me receberam todas as vezes nas escolas, para levar a marginal, para levar uma ideia, para atender, para trocar, para falar sobre qualquer coisa, e sempre deixaram esses espaços abertos. Muito obrigado. Tarcísio e eu seguimos porque vocês também seguem, e a gente segue junto, que a luta de fato muda a vida. Muito obrigado mesmo. É muito feliz terminar um dia assim, acreditando num amanhã melhor, numa cidade possível, com tanto respeito, com tanto amor, com tanto afeto. É isso. Cidade de Deus, Baixada, Estado do Rio, Brasil, a todos, um grande beijo, forte abraço, seguimos juntos e não vamos voltar às aulas. Não vamos voltar às aulas, apesar de eu querer muito voltar para as aulas. Não vamos voltar às aulas enquanto todas aquelas perguntas que o professor Tarcísio trouxe não forem respondidas.
Tamo junto. É nóis.